Olá, a paz do Senhor, bem-vindos ao canal EBD Viva. Me chamo o pastor Júnior Pimentel e trago para os irmãos um estudo das lições bíblicas da Escola Dominical semanalmente. Apresentamos aqui um conteúdo completo por meio de slides com versículos na sua tela, inclusive versículos de apoio, subsídios, de forma simples, límpida e concreta. O nosso diferencial é que nós somos fidedignos ao conteúdo do comentarista da lição. Fique conosco, receba a palavra e as bênçãos de Deus. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2b. Nós vamos já iniciar a nossa lição, antes porém fazemos um parênteses rapidinho aqui, para pedir para você se inscrever no nosso canal que não é inscrito, compartilhar, você que já é inscrito, compartilhar o nosso canal e também ativar o sininho aí. Coloque também um comentário lá na timeline que você também nos ajuda, porque interage com a gente e aí a máquina aí do YouTube entende que nós temos aí, né, uma interação com os nossos leitores e os nossos ouvintes aí, né, os nossos telespectadores. Muito bem? Vamos aí, pela graça de Deus, nós iniciamos mais um trimestre, né, e agora nós já estamos na segunda lição. E o tema das lições desse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2022 é a supremacia das Escrituras, a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Vamos juntos? A lição de número 2 traz como tema a inspiração divina da Bíblia. Olha, um conteúdo muito importante. Esse conteúdo foi trago no quarto trimestre de 2008 e agora, né, no início de 2022, trazemos novamente aos irmãos aí esse assunto, né? Então é de uma relevante importância. Por quê? Porque esse livro é o mais vendido no mundo, é o mais lido no mundo e é o mais atacado no mundo também. O inimigo tentou destruir, mas graças ao nosso Pai do céu que ele vela pela sua palavra e ela chegou até nós aqui hoje, né? Textual, então. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Que maravilha! Leitura bíblica em classe, ela encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Vamos à leitura? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe que as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que leitura maravilhosa, esses dois textos bíblicos extraídos aí das santas letras da palavra de Deus para nós hoje. A palavra-chave é inspiração. E nós buscamos aí um dicionário bíblico e nós trazemos aí inspiração divina na Bíblia. Qual é o significado, né? Do grego theopneusto, inspirado por Deus. Do latim inspiratione, fazer entrar o ar pela boca, influxo espiritual, ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados,
que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A inspiração é singular, foi um milagre único, sem antecedente ou ducedâneo. Além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de igual forma. Nós temos a fonte aí, logo abaixo do texto. Antes de adentrarmos na introdução, trazemos aí que nós cremos que a Bíblia é inspirada divina, verbal e plenariamente, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Nesse sentido, trazer à luz respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo maior da lição de hoje. E nossa proposta no final dessa lição é que todos aprofundemos as nossas raízes e também as raízes de nossa fé na inspiração divina da Bíblia. Trazemos para você o primeiro subsídio, Marcos capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Objetivos da lição de hoje são: primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Coadunando com o tópico número 2, o objetivo 2 é evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E o tópico de número 3, que também temos como objetivo para alcançar, é explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Introdução de nossa lição de hoje. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, nós veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Neste sentido, a Bíblia Sagrada para o crente, para a igreja, para o crente salvo, é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Não falha, não tem erro e é inspirada por Deus. Nós trazemos aqui nessa telinha aí para vocês algumas curiosidades da Bíblia, né? Ela contém 66 livros, 1119 capítulos, 31.102 versículos e há na Bíblia 3.573 promessas, ou glória! A inspiração da Bíblia é, na verdade, uma inspiração plenária e verbal. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas e que os escritores não funcionam quais máquinas inconscientes, que houve uma cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. Afirma que homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém, sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo que eles escreveram foi a palavra de Deus. Explicar como Deus agiu no homem é difícil. Se no ser humano o entrosamento do Espírito com o corpo é um mistério inexplicável para os mais sábios, imagine o entrosamento do Espírito Santo de Deus com o Espírito Santo, com o Espírito do homem, né? Mais difícil ainda, né? Cláudio Honor, nosso pastor Cláudio Honor, que trouxe esse comentário e nós trazemos aí na sua tela a fonte, onde nós fomos buscar. A finalidade do estudo da Bíblia, né? O pastor Antônio Gilberto nos traz essa definição aí. O estudo da Bíblia tem por finalidade e princípio o conhecimento de Deus. Isso é visto desde o primeiro versículo dela, do qual se nota que tudo tem o seu centro em Deus. Portanto, a causa motivante de ensinar a Bíblia uns aos outros deve ser a de levá-los a conhecer a Deus. Se chegarmos a conhecer o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos no nosso propósito, na nossa meta, né? E também o propósito de Deus, por meio do seu livro, seria baldado, não daria certo, não teria êxito, né? Muito bem. Já no primeiro tópico aí da lição de hoje, a doutrina da inspiração bíblica, irmãos. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes.
Abro um pequeno parênteses aqui para colocar, porque alguns teólogos, já estudiosos, afirmam que a palavra assim diz o Senhor, essa expressão, aparece 2.600 vezes. Como o comentarista da lição nos traz 3.800 vezes. Porque aqui na nossa introdução, assim diz o Senhor e similares. Então aumenta de 2.600 para 3.800 vezes, essa expressão e similares, assim diz o Senhor, que aparece na Bíblia. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Êxodo 24:4 você pode acompanhar. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Está lá em Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras, entre aspas aí, que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor revelou coisas que brevemente vão acontecer, está lá em Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos, nós vamos entender o que é essa palavra, do texto em hebraico eram inspirados. E diz lá em Mateus 5:18, o que ele diz? Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, sinal diacrítico, o que é isso? É um sinal gráfico que junto à letra altera a sua fonologia. Um sinalzinho. Ele fala um J ou um tio. Então, qual o exemplo? É um acento agudo, uma cedilha, um tio. E nós temos na palavra brasileira muito conhecida, que os irmãos vão assimilar e explicar para os alunos rapidinho. Uma palavra, sábia, se tiver o acento no primeiro A. Sabia, se não tiver acento. E sabiá, se tiver acento na última letra. Então Jesus está fazendo um tiozinho, ou um tracinho lá, uma cedilha, um acento agudo, muda o sentido da palavra. Então na Bíblia não pode se tirar nem um tio e nem um cedilha. A Bíblia, no seu original, na sua tradução, os copistas podem até ter cometido algum erro, mas no original a Bíblia é inerrante. Vamos lá. A inspiração divina é a influência, então, sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, irmãos, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem erros. Vamos lá. Trazemos aí mais um subsídio aí para você levar para sua classe, hein? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tem pessoas aí, irmãos, tem correntes dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. Não, a Bíblia é permanente. Deus é eterno, imutável. E a sua palavra também. Vai cumprir, tem se cumprido, vai se cumprir, já se cumpriu. E nós cremos piamente na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vamos ainda no tópico 1, agora no subtópico 2. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Está lá em 2 Timóteo 3,16, que nós lemos tanto no texto áureo como na lição em classe, que ela está contida lá no texto. A tradução vem do termo grego, como nós também já trouxemos para os irmãos, theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Então agora, trazendo um pouco mais essa palavra grega, theo. O que ela significa, theo? Essa palavra é composta, é uma palavra composta. Theo significa Deus. Pneusto, respirar. Então, desse modo, a inspiração é chamada verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito e foi escrito. Apocalipse 19:9 diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me,
Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Também em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 37. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo não são mandamentos do Senhor. Palavra de Paulo aos Coríntios. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Não, eles foram instrumentos de Deus, mas cada qual possuía sua própria personalidade e talento. Então eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas ao longo dos anos, né, nós observamos e vamos observar na lição de hoje que também as culturas naquela época em que foi escrito, nós temos traços dessas culturas da época nesses escritos que foram inspirados por Deus. Por quê? Em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Essa é uma ação divina, foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente o que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Irmãos, a nossa proposta nesse trimestre, abrindo um pequeno parêntese aqui, é trazer os textos bíblicos que estão contidos na lição para os irmãos e também trazermos mais alguns subsídios, uns outros textos que não estão contidos na lição, para agregar valor à sua aula. Porém, irmãos, isso facilita o trabalho do professor, porque nós já fizemos as pesquisas de todos os textos contidos na lição e nós trazemos na sua tela, além de você rememorar, de você estar lendo, porque o Espírito Santo faz lembrar depois, na hora da sua aula, né? E você também, aluno estudioso, vocacionado para a escola dominical, vai ter e vai perceber que esses versículos estão sendo trazidos aí para que nós possamos então estar memorizando a nossa lição de cada semana. Então a proposta desse trimestre é um pouco diferenciada. Por quê? Porque nós trazemos mais textos bíblicos e a Bíblia, esse comentarista, irmão, ele recheou os nossos textos, a nossa lição com diversas citações bíblicas, todas estão fundamentadas na palavra, é isso. Então, sejamos crentes bereanos e nós façamos então a nossa avaliação, né, segundo a Bíblia Sagrada, né? É isso aí, porque ela é inerrante, é infalível e é inspirada a palavra de Deus. Vamos lá. Agora no subtópico de número 3, a inspiração bíblica é plenária. Trazendo e lembrando para os irmãos, esse é um assunto do campo da teologia chamado bibliologia. É esse assunto que nós estamos estudando nesse trimestre, tá? A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa. Plenária que vem de plena, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, não é parte da Escritura, é toda a Escritura. Está lá em 2 Timóteo 3,16, que é nosso textuário de hoje. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto, irmãos, deve ser desprezado. Nem também nenhum texto deve ser usado como pretexto, mas que esse texto esteja dentro do contexto para que nós tenhamos uma real interpretação daquilo que o Espírito Santo, que é o autor, né, da inspiração da Bíblia, ele realmente pode trazer para nós, né? Muitas pessoas têm usado textos como pretexto, mas nós não trazemos, nós precisamos de avaliar certamente o contexto para que nós então enfatizemos, né, a palavra da Bíblia. Olha, irmãos, é uma questão assim, cada vez que nós estudamos, cada versículo nos fala de maneira diferente, em tempos diferentes, em momentos diferentes que nós estamos. A palavra de Deus, como nós vimos, é viva e é eficaz, né? Muito bem. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito.
né, nesse aspecto, ratificam que a Bíblia não tem apenas contém, mas ou torna-se a palavra de Deus, mas sobretudo ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha, né? Todas as partes das Escrituras, então, elas são divinamente inspiradas e foram escritas com exatidão, né? A inspiração plenária cessou quando foi escrito o último livro da Bíblia no Novo Testamento, ok? Vamos lá. Sinopse 1. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Entremos agora no tópico de número 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores agora. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Falamos um pouquinho no tópico anterior e estamos adentrando mais nesse tópico. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, à gramática, aos vocábulos e outros. Apesar disso, irmãos, os autores não tornaram intérpretes do divino. Isto é porque Deus não inspirou os escritores apenas pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Nós lemos, nós estudamos na lição passada, Salmo 119. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então, quer saber os segredos contidos na Bíblia? Pergunte ao autor, faça uma oração antes de ler, porque o Espírito Santo certamente abrirá a sua mente, o seu coração, e você entenderá então a palavra de Deus com aquilo que o Senhor tem para nós, para mim e para você, cotidianamente. Né? Ainda no tópico 2, sobre a inspiração divina dos autores, nós vamos no subtópico de número 2, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago 5,17 traz isso, nós vamos ler agora. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Ele colocou pelas palavras dele quando ele foi falar ali. Que autoridade, né, irmãos? Depois teve uma depressão, né, quis até morrer porque aquela... né, ali a rainha, né, o perseguiu, querendo matar, queria que, né, decretou inclusive a sua morte, porém Deus foi misericordioso, alimentou ele ali, né, e ele depois foi lá e encontrou com o próprio Deus, né, no Monte Sinai. Foi uma coisa maravilhosa, esplendorosa, e aí ele viu depois, né, aí ungiu Eliseu, e aí Deus operou grandemente em sua vida. Né? Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, irmãos. Né? Porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim, na hora que ele feriu a rocha lá. Está lá em Deuteronômio, capítulo 32, 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos seus autores humanos. Vamos lá ver o que tem em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Palavra do apóstolo Paulo. Subtópico 3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Esse tópico é um tópico um pouco mais complexo, né? Mas a gente traz inclusive o significado das palavras, que inclusive contém aí na nossa lição bíblica, né? Está contido na nossa lição bíblica, na verdade, e aí nós trazemos aqui para facilitar também os irmãos. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativas,
lá em 1º e 2º Samuel. Então, narrativa, narrou a história ali, né, dos reis do Reino do Norte, do Reino do Sul, depois da divisão, e aí conta-se então a história. Então é uma narrativa, o livro de 1º e 2º Samuel. Poesias, Salmos está recheado de poesias, né? Provérbios, né? Um livro com provérbios de Salomão, então assim, riquíssimo. E temos outros tantos exemplos aí, né? Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem. Aí sim, nós vamos entrar aqui, né, no nosso português. Tais como o emprego das parábolas e enigmas. Parábolas, então, trazendo algo para trazendo ali algo que estava fazendo uma ideia de um acontecimento e ali trazendo aquele assunto que quer ser introduzido pelo autor por meio daquela história, daquela parábola. Vamos lá. Então, aqui um exemplo de parábola, né? Nós vamos trazer já Josué, capítulo 14 e Ezequiel, capítulo 17, Juízes, capítulo 14 e Ezequiel, capítulo 17, versículos 1 e 2. Vamos lá. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Né? Lá Sansão ali, né, trazendo esse enigma para os filisteus. Ezequiel, capítulo 17, versículo 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. E aí nós vemos, nesse capítulo 17, após o versículo 1 e 2, esse enigma e essa parábola. Muito bem? Vamos lá. Também, irmãos, além desses enigmas, nós também temos as alegorias. O que é alegoria? É o modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias de forma figurada. Vamos lá então em Gálatas, capítulo 4, versículos 22 a 24, entender. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, da por promessa. O que se entende por alegoria? Por estas são as 2 alianças, uma no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Está aí o exemplo, então, de alegoria. Ainda em Hebreus, capítulo 9, 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, né? Então, o que está trazendo aqui? O tabernáculo era uma alegoria, ou seja, era uma expressão que representava. Por quê? Porque ali tudo que tinha ali dentro, né, os castiçais, o Santo dos Santos, o altar, tinha uma representação, tinha uma alegoria representando então, né, o incenso, nossas orações. Então assim, tudo tem um significado ali no tabernáculo, né? Também nós temos hipérboles. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem que consiste em exagero de uma expressão ou ideia. Exemplo, né? Morrer de rir, né? É um exemplo, né? Chorar rios de lágrimas, né? Desmanchar em choro. Então são expressões hipérboles, são exageros. Então vamos lá na Bíblia, nós vemos João, capítulo 21, versículo 25, que diz aí: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, né? E se cada uma das quais fosse escrita, né, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então é um exemplo aí de hipérbole e de metáfora e símiles. Então o que é metáfora, né? Metáfora é uma comparação e a símile é uma figura de linguagem que denota o que é semelhante, análogo, né? Ou seja, parecido. Exemplos: seres prudentes como a serpente, né?
simples como uma pomba. São exemplos, então, de símile. Zacarias 2:8 e Tiago 3:3-5. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória que me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Né? Tiago 3:3-5. Ora, nós pomos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se das grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. É um exemplo aí de símiles. Muito bem. De vocabulário simples também, tudo isso que nós estamos trazendo, irmãos, são diferentes gêneros literários, de figuras e linguagem que os autores da Bíblia, inspirados por Deus, trouxeram, né? Os vocabulários simples e rebuscados dependem do grau de instrução do autor. Vamos lá, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. O que Pedro achava das cartas de Paulo? Vamos lá. Né? E tem de salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, né, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente em outras escrituras diz para a sua própria perdição. O emprego dos recursos literários evidenciam a cultura do escritor, né? Mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Vamos lá para o subtópico, que é o subtópico 4, a linguagem do senso comum. Na descrição dos fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 15. Vamos ler. Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuirei a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol, né? Essa é uma descrição aí dos fenômenos científicos. Vamos lá. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou, né? Em Josué capítulo 10, versículo 13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos, né? Vamos lá em 1 de Coríntios capítulo 14, versículos 9 a 11. Irmãos, meditem só um pouquinho. Quando o apóstolo Paulo, porque é interessante que nós, ao lermos a palavra de Deus, nós usemos a empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar daquele que está escrevendo. Paulo, quando escreveu ali, irmãos, ele estava muitas vezes, quando ele entrava ali, que aqueles judaizantes, de onde ele até tinha saído, né, e perseguido os cristãos, eles tinham um pensamento contrário. Então, irmãos, semear a palavra de Deus para eles era um desafio muito grande. Por quê? Porque eles eram incrédulos, eles não criam na mensagem da cruz. E aí, irmãos, o que acontece? Ele trazia isso daí porque nós precisamos o tempo todo semear. Se vai cair numa terra fértil, na beira do caminho, em meio de pedras, não importa, né, que representam os corações endurecidos ou, né, férteis, não importa. Por quê? Porque o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo, não é nosso. Nós devemos trazer, essa semana mesmo, eu tive ali no meu trabalho, né, um enfrentamento.
né? Um colega de trabalho trazendo ali que ele estava cético em relação à palavra de Deus. E eu estava trazendo para ele ali, irmãos, na hora do vamos ver ali, irmãos, não é simples não. Nós precisamos ter conhecimento para poder rebatermos aqueles textos também que são trazidos para tentar influenciar negativamente ou até destituir essa palavra no patamar que ela está, que ela se encontra, que é a palavra inerrante, a palavra de Deus. Então precisamos estar fundamentados, estudemos a palavra, meditemos na palavra, pratiquemos a palavra para que nós possamos então alcançarmos a estatura de varão perfeito. Muito bem, vamos lá então a 1 de Coríntios, capítulo 14, versículos 9 a 11. Assim também vós, né, se com a língua não pronunciardes as palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Então, né, o que isso tem a ver com a nossa lição que a gente está trazendo aqui, né? É que nós precisamos alcançar então a compreensão de todos para explicar a palavra de Deus quando nós vamos pregar, quando nós vamos falar, quando nós vamos orientar, né? Porque a palavra de Deus é simples, ela é inerrante, o evangelho é simples e o papel de convencimento é do Espírito Santo, né? Muito bem. Eu trago um subsídio ainda para você, tá? Em Salmos, capítulo número 138, versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Sinopse 2, nós temos aí as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Subtópico 3. O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração divina do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar a sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Está lá em Juízes 3:4. Estes, pois, ficaram por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Esdras também reconhece como inspirados o livro de Jeremias, Ageu e Zacarias, né? Vamos lá em Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então, está aí o versículo do livro de Esdras. A respeito da inspiração da lei de Moisés, dos profetas, enviada por meio do seu espírito, mediante aos profetas precedentes. Vamos lá, Zacarias 7:12. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviaram o seu espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, aqueles profetas que tinham se levantado tinham sido mortos, perseguidos, né? E ali, então, nós temos aqui a palavra de Deus trazendo aí em relação aos escritos daí de Zacarias, né? O próprio Cristo mencionou, então, a lei de Moisés. Isso nós estamos tratando a inspiração do Antigo Testamento, né, irmãos? Os profetas e os escritos como livros inspirados, né? Em Lucas 24:44. O que Jesus diz aí na palavra de Deus? Disse-lhe: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos.
Estas declarações atestam que o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração, então, do Antigo Testamento, né, irmãos? Acabamos de ver, então, a inspiração do Antigo Testamento por esses escritores que trouxeram, né, ratificando aí os próprios livros, a própria inspiração do Antigo Testamento, e fechamos no próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, então, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A primeira, letra A, é que a promessa de Cristo em enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Está lá em João, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler aí? Está na sua tela, hein? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muito bem, para lembrar da palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que nós possamos ser lembrados pelo Espírito Santo da palavra de Deus, né? Muito bem, os escritos bíblicos, que a letra B, né, que vindicam esse cumprimento. Vamos lá pegar alguns versículos aqui. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse, né? Muito bem, vimos a promessa, né, feita por Jesus, e aí aqui o Espírito Santo, o cumprimento da promessa, né? Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que as suas epístolas são a palavra de Deus. Vamos lá ler Romanos capítulo 15, versículo 15 e 16. Meus irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, sob a orientação do Espírito, inclusive, que o guiava, que impedia ele ir para um local. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, como nós vemos aí já na lição de hoje, 2 Pedro 3,16. Nessa direção, vários textos apontam para a ação do Espírito Santo na escritura aí da Nova Aliança. Vamos lá em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, irmãos, agora chegamos ao subtópico de número 3. Estamos chegando ao final já de nossa lição de hoje. Subtópico de número 3, a obra da regeneração e a iluminação. Vamos saber o que é isso? Então vamos lá. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Vamos ler aí, né, João capítulo 16, versículos de 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O pecado, porque crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Desse modo, o Espírito atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. O processo da salvação, né, irmãos? Porque nós temos que buscar a santificação até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, para ser salvo, é crer no Senhor Jesus e será salvo. Porém, temos que perseverar para receber a coroa, guardar a palavra do Senhor e também avançarmos na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Efésios capítulo 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, que vem pelo ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus, né? Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também aplica no coração humano a fim de regenerar os pecadores. 1 de Pedro 1, 23. Vamos lá. Purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro. 1, 22, né? Muito bem. Vamos lá também, sem esse mover do Espírito Santo, não é possível entender nem aceitar a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviam de mau grado seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus trazendo aí, né? Vamos lá, a ação em conduzir o pecador em conhecer as verdades bíblicas chama, então, iluminação, que foi lá no início desse subtópico, do subtópico 3, nós vamos trazer agora, então, para vocês o que é iluminação, em Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Isso é iluminação, irmãos. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança, da herança dos santos. Muito bem. Porém, ressalta-se então que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, e não se trata de nenhuma nova revelação. Não há nova revelação. Há aquela que já está revelada para nós, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas correm atrás aí, né, de um profeta, de uma bênção, de prosperidade, mas você deve meditar na palavra de Deus, cuidar, ter nela a vida eterna. Não estou dizendo que é pecado, mas estou dizendo que nós devemos meditar na palavra. Vamos para um estudo, os cultos de ensino, né? Vamos ver se temos uma boa frequência, né? As nossas reuniões de oração, vamos ver se tem uma boa frequência. Vamos lá, vamos, né, meditar. É um olhar introspectivo, é para cada um. Quem sou eu? Deus não nos deu a cadeira do julgamento para nós. Nós temos que olhar para a nossa vida e tentar, né, fazer o melhor para o nosso próximo, né, e amar o próximo como a nós mesmos, e a Deus, né, amar sobre todas as coisas, que é um mandamento aí, né? Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, para fechar aí. Mas ainda que nós mesmos, né, um anjo do céu, né, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema, né? Tiago capítulo 1, versículo 22, vamos trazer aí para você meditar aí, né? E sede cumpridores da palavra. Essa é a verdade prática para nós, olha aí, ó. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus conhece o coração de cada um, nós só vemos o exterior, né, irmãos? Vamos lá, a sinopse 3, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Escritura. A conclusão da lição de hoje, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda na declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal, plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Antes de fazermos a oração e de nós agradecermos, nós vamos trazer para vocês 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Meditemos durante essa semana, levemos para as nossas aulas esse versículo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu
e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eita glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nesse momento, Senhor, vimos primeiramente agradecer por estarmos aqui nesta lição, aprendendo um pouco mais da tua porção, da tua palavra, Pai. Deus amado, nós imploramos a Ti, Pai, abençoa cada coração, cada irmão, cada irmã. Pai, alcance, Senhor, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador, aquelas pessoas que estão com o coração endurecido, que não estão querendo abrir o coração para que Tu faça morada, Pai. Mas Tu, Senhor, está ali batendo a porta do coração. Que Teu Espírito Santo convença, Pai, cada pecador do pecado, da justiça, do juízo. Abençoa, Senhor, o povo de Israel. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, aqui na terra. Abençoa, Senhor, os santos homens que estão à frente do Seu povo, Pai. Ó, Senhor, capacita-os, dá-lhes sabedoria para que eles possam guiar os rebanhos, porque sabemos que um dia darão conta a Ti. Pai amado, nós que militamos no ensino, nesta área tão, Senhor, nobre, sê conosco, Pai, para que nós possamos ter sabedoria para passar aquilo que o Teu Espírito Santo nos fizer passar. Pai amado, sê com cada um, livra cada um do mal, abençoa que cada um seja abençoado, seja próspero, seja saudável, que todos tenham saúde. Nós repreendemos o mal que nos cerca, em nome de Jesus. Amém. Todos na igreja devem amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como a única verdade de Deus para um mundo perdido e moribundo. Devemos manter pura as suas doutrinas, observando fielmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem salvífica, confiando-as a homens fiéis e defendendo-as contra todos que procuram destruir ou distorcer as suas verdades eternas. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa da Escritura. Deuteronômio 4, 2. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Nós agradecemos a cada um de vocês que tem estado conosco. Hoje vamos fazer um agradecimento especial para a irmã Laci, para a missionária Antonieta, para a irmã Aparecida, para o nosso presbítero Renatinho, superintendente da escola, pastor Levi Júnior, pastor Levi Aguiar, também a minha esposa Leidmar, meu filho Mateus, também a toda a família da minha esposa, a todos os irmãos de todo o Brasil. Agradeço a vocês do Pará, hein? O Pará tem realmente, estou acompanhando as estatísticas aqui, vocês têm sido guerreiros e muito amigos, Não nos conhecemos pessoalmente, mas vocês têm adentrado. O pessoal do norte, o pessoal do sul, centro-oeste, sudeste do nosso país, tenha ouvido e visto o nosso canal, acompanhado aí. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.